Oi, bem-vindos novamente a mais um vídeo do canal, tá? Hoje eu trago um assunto para vocês que eu acho muito importante, que é a endometriose, tá? Meu nome é Lidiane e no vídeo anterior eu comentei que eu ficaria sem usar, né? Que eu fiz um vídeo sobre o coletor menstrual, falei que eu ficaria um tempinho sem usar ele, e é exatamente por isso, por causa desse diagnóstico que eu recebi, tá? Da endometriose. Eu vou falar para vocês hoje um pouquinho o que me alertou que poderia ser isso, né? E como foi essa descoberta, tá? E alguns sintomas, até para ajudar outras pessoas que, né, às vezes têm essa desconfiança a ir procurar um diagnóstico correto, tá bom? Então, desde que eu fiquei mocinha, né, menstruada pela primeira vez, eu sempre senti muitas cólicas. Eram cólicas, assim, fortes, de eu ter que colocar bolsinha de água quente na região pélvica. Eu já cheguei a me contorcer de dor. Eu tomava remédio, às vezes não sanava. E eu tinha outros sintomas, que era dor lombar, mas eu associava isso muito à coluna, porque eu sou contadora, eu trabalho sentada muitas horas, então eu associava isso à posição, às vezes a gente acaba sendo da posição correta, e aí nisso eu associava, né, a parte da coluna. Outras coisas, eu tinha um ciclo muito longo, sempre, de 8 a 10 dias, e eu achava aquilo anormal, porém, eu via às vezes relatos de outras pessoas falando, não, o meu também é assim, mas também outras falando que ficavam só 3 dias. Eu falava, poxa, que sonho. Eu fico muito tempo, né? E isso era muito desconfortante, né? E infecções urinárias frequentes. Eu tinha muita infecção urinária, mas eu pensava que eu tinha predisposição a isso. E então eu sempre associei a infecção também a isso. Ah, eu tenho predisposição, é normal, né? Ia lá, tomava, né, antibiótico, melhorava. Só que eu comecei a perceber, de uns tempos, né, pra cá, que essas infecções estavam mais frequentes. E ocorria muito, que eles chamam de infecção urinária de lua de mel. Que era sempre, assim, dias após eu ter relações, né, com meu esposo. Então, eu fui ver que isso pode acontecer, mas que isso também tem uma ligação com a endometriose. O que me alertou de verdade foi a cantora Anitta, porque ela recebeu esse diagnóstico e ela falou muito, né? Ela deu entrevista falando dos sintomas. Aí eu falei, mas eu tenho esses sintomas bem parecidos. Ela falou que ela tinha essas infecções urinárias, que ela tinha muita cólica, dores lombares, então isso me alertou. Aí eu marquei um ginecologista, e logo um pouco antes de eu marcar, eu saí, né, com minha família, com meu esposo, com minhas filhas, assisti uma peça de teatro, e dentro na hora que eu estava assistindo, eu não estava no período menstrual, eu comecei a sentir uma dor, parecia que estavam enfiando agulhas, bem na região pélvica. Aí, era mais um sintoma que eu já tinha pesquisado, porque depois que ela, né, comentou sobre isso, eu fui pesquisar um pouco mais. Aí eu falei, caramba, agora eu tô com mais confiança ainda. Mas era assim, essas dores realmente foram muito dolorosas, eu tive que sair. Depois, assim, eu consegui ficar até o final, porém eu tive que parar, ir ao banheiro. Aí fui lá, né, fiz xixi, tudo, voltei. Eu tive que ficar com as calças, assim, literalmente abertas, só que tava com um casaco. Minha barriga inchou na hora, é mais um sintoma que eu tinha muito, tá? O inchaço na barriga. Aí eu já associava gases, entendeu? Então, muitas coisas que eu tinha, eu associava a outras coisas e não a endometriose. Aí minha barriga inchou de uma forma, assim, que eu tive que ficar com esse casaco, porque eu não consegui fechar a minha calça mais. E fiquei com o casaco até o final do espetáculo. Quando saía, a dor persistia. Era uma dor muito forte mesmo. Que era infecção urinária de lua de mel, não, é cistite de lua de mel, né, que eles, lembrei agora aqui que eles chamam. É porque eu ficava, assim, no dia seguinte, durante o dia, né, como se eu tivesse com os sintomas, como se eu tivesse uma cistite, depois melhorava. Mas a infecção urinária de vez em quando aparecia, tá? Aí eu marquei o ginecologista, e eu já tava na minha cabeça assim, eu vou chegar pedindo, explicando pra ele, e se ele não passar o exame que eu quero, eu vou pedir, que é a ressonância, que a cantora Anitta, ela comentou que a médica falou pra ela que é um exame que detecta, só que muitas vezes os médicos não passam.
Aí eu fui, já cheguei decidida a pedir esse exame. Só que quando eu comentei com ele a minha desconfiança e falei os sintomas, não precisou nem eu pedir. Ele mesmo já prescreveu esse exame. Aí eu marquei quanto antes, fiz o exame. Quando eu recebi o resultado, eu já marquei o retorno nele. No próprio laudo já vinha escrito que era endometriose, mas tinha que aguardar, né? Mostrar pra ele. Quando eu mostrei, ele falou, viu? O que você me falou, né? Disse que estava sentindo, eu já desconfiei de cara. E tá aí, realmente você tem endometriose. Aí ele foi e passou um remédio pra mim, pra eu fazer o tratamento. Esse remédio é o Dienogest. Ele corta o ciclo menstrual, né? Ele não é um anticoncepcional, mas ele é hormônio, né? E esse hormônio, ele... Na verdade, o nome do remédio é o Pietra D, só que a composição dele é Dienogest, entendeu? Porque tem várias marcas. Aqui tá, né? Eu tomo ele. Eu já tô tomando desde outubro, novembro, se eu não me engano, que eu tomo. E assim que ele passou, já comecei a tomar. Você não precisa esperar descer, né, a menstruação para começar. Desde que eu comecei a tomar ele, não fiquei mais menstruada. Porém, as dores persistem, tá? Assim, não como antes, mas ainda sinto de vez em quando aquelas fisgadas, né? Como se fosse agulhadas na região pélvica. Outro sintoma que eu esqueci de falar, eu tinha muita diarreia durante a menstruação. Me dava, isso também é um sintoma. E a constipação, que é o oposto, né? Não durante a menstruação. E fora do período eu tenho bastante, né? E aí eu tomava, né, coisas pra melhorar isso, pra conseguir ir ao banheiro, mas eu nunca tinha associado, né? E aí era mais um sintoma, tá? Esse remédio, ele pediu pra eu tomar e retornar, né, pra ver se ia continuar o tratamento. Eu já voltei ao médico depois dos 3 meses que ele falou que era pra eu tomar. E aí eu comecei, ele falou pra eu continuar. E expliquei que eu continuava com algumas dores. Então ele passou novos exames para descobrir onde está o foco. A endometriose, ela é uma doença grave, porque as pessoas acham, não, é só, vai cortar a menstruação, vai melhorar. Ou existe a operação, mas essa operação é para tirar o foco. As pessoas acham que depois que opera fica boa. Não, ela pode voltar, tá? E o perigo dela é se ela atingir outros órgãos, tá? Porque a endometriose, o que acontece com o ciclo menstrual normal, né? Com uma pessoa que não tem endometriose. Pessoa que ela não tem endometriose, o que acontece? É formado todo mês, né? Aquela camada que reveste o útero, que é o endométrio, para receber o bebê. Não tem bebê, ela se desfaz, né? E é eliminada na menstruação. Uma pessoa portadora de endometriose, esse tecido nesse endométrio que ele se desfaz, ele não vai ser eliminado completamente na menstruação. Ele acaba afetando outros órgãos, ele vai para os ovários, ele vai para o intestino, ele vai para outros locais, causando sangramento, né, nesses tecidos. Então isso causa essas dores, né, que a gente tem, que no caso o portador, né, sente, e causa outros sintomas que eu falei, né, anteriormente. Outro sintoma também que é muito comum é dor durante a relação sexual. Acontece também. Então, se alguém está sentindo isso, tem que ter um alerta, pensar, poxa, não é normal sentir essas dores. E como eu não menstruo mais, né, como foi cortado, assim, acredita-se que como a menstruação não vai mais existir a menstruação, não forma mais a camada, né, o endométrio ali em volta do útero, vai sanando o problema. Só que, dependendo de onde está o foco, onde esse sangramento ocorreu anteriormente, antes de ser interrompida a menstruação, a pessoa às vezes precisa operar para retirar, né, esses focos, porque pode ser que ele não pare, né, de crescer esses focos. E aí, às vezes, precisa operar. Se ela for para o intestino, é perigoso. Se ela for para a bexiga, muito perigoso. Então, a endometriose muito importante, né, a pessoa descobrir e detectar, porque ela pode levar a outras coisas mais graves, tá? Já ocorreram casos de pessoas que morreram porque
possuíam endometriose e não conseguiram fazer o tratamento a tempo e leva à morte. Então, por isso que eu falei que é um assunto de extrema importância. É necessário realmente, se você tem alguma desconfiança, se você tem algum desses sintomas, ou até mais de um, que é o que faz a gente desconfiar mais, que você procure, né, o médico. Acredito que esse assunto deveria ser levado para os adolescentes, assim, que iniciam um ciclo, né. Eu acho que é um assunto que é muito importante que fosse passado, né. Eu nunca desconfiei porque eu não tinha conhecimento realmente. Eu nem sabia o que era endometriose. O que me alertou realmente foi esse diagnóstico, né, da Anitta, porque como ela é uma pessoa muito conhecida, o assunto ficou, né, bem divulgado. E eu acho que isso que aí que está o erro, não ser divulgado, né? Em 2022, agora, foi sancionada uma lei, que é a Lei 14.324, que ela reconhece o dia 13 de março como o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. Tá? Isso aí é mais uma vitória, então, porque aí foi criada uma semana, né, de educação para prevenção, né, de educação à prevenção à endometriose. O médico, da última vez que eu fui, ele falou, se a gente tivesse cortado a sua menstruação lá no início, assim, você não teria chegado a esse ponto agora, né, de sentir essas dores, ter esses sintomas. A endometriose, ela causa também fertilidade. Muitas mulheres tentam engravidar e às vezes não conseguem e não sabem o motivo. O motivo pode ser endometriose, tá? Muitas mulheres que não conseguem engravidar têm endometriose e fazendo o tratamento, muitas vezes, muitas mulheres conseguem realizar, né, o desejo, o sonho de ser mãe. Entendeu? Então, é isso, gente. Eu quis trazer, né, isso pra vocês hoje. Se tiverem alguma dúvida, se eu esqueci de falar alguma coisa, se eu falei alguma coisa errada e tiver alguém que saiba, deixa aqui no comentário, tá? Eu só queria trazer realmente porque foi muito importante pra mim descobrir. E assim, mas a demora, eu tenho 35 anos, eu fiquei menstruada pela primeira vez aos 11 anos. E eu só fui descobrir isso aos 34 anos. Olha quantos anos eu fiquei sofrendo, sentindo dores, achando que eram outras coisas, correndo risco. Eu tive minhas duas filhas, acredito assim que não afetou, né, essa questão de eu conseguir engravidar, porque eu fiz uso de anticoncepcional e muitos dos tratamentos, alguns médicos optam em passar, às vezes colocam o DIU, né, para o tratamento, ou usam o anticoncepcional normal sem ser o hormônio de androgésio. E eu acredito que isso amenizou, né, um pouco os sintomas e eu consegui ter as minhas duas filhas, entendeu? Como eu fiquei, né, como eu comentei até no outro vídeo, que eu estou há 6 anos, quase 7, sem tomar o anticoncepcional, agora os sintomas começaram a ficar muito fortes, entendeu? Porque eu voltei a ter um ciclo longo, porque com o anticoncepcional meu ciclo ele diminuiu um pouco, então eu voltei a ter, eu até achava que eu tinha, né, um ciclo menstrual muito forte, por ser longo, mas não era tão forte assim, com um copinho eu descobri, mas ele era muito longo, né? Eu espero voltar, né? Conseguir voltar a menstruar e de repente mudando o tratamento, vamos ver com o médico aí. E por ele ser muito longo, voltou, né, a ser muito longo, eu acredito que isso fez os sintomas aumentarem, entendeu? E aí as dores cresceram, tanto do lombar, então, meu Deus, muito do lombar. Mas aí vai chegando a idade, a gente vai pensando, tô ficando velho, tá vindo os sintomas aí. E aí associava isso, né? Fora o trabalho, como eu falei, trabalho de 8 horas e meia, assim, mais ou menos, sentada. Então, né, a gente acaba achando que isso que tá causando, tá? Então é isso, gente. Espero trazer mais assuntos importantes para vocês. Como eu falei, ficou alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aqui no comentário, tá?
Deixa seu joinha se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho caso queira receber notificação, né, pra não perder nada. Bom, muito obrigado, um beijo e até o próximo.